O projeto Ciclo de Palestras sobre Saúde Digital, CPSD, é promovido pelo Núcleo de Tecnologias Digitais e Educação à Distância em Saúde, NUTEDES, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, UFC, sob coordenação do professor Dr. Luiz Roberto de Oliveira, em parceria com a Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde, UNASUS, e o Programa Nacional Telesaúde Brasil Redes, do Ministério da Saúde. Objetivos do projeto CPSD: qualificar os trabalhadores da rede de atenção à saúde, promover a cultura de práticas e ensinagem em saúde digital, prover a governança e a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde por meio das tecnologias digitais da informação e comunicação. Importante: o projeto CPSD emite certificação para aqueles que comprovadamente assistirem a, no mínimo, 20 webconferências. Os encontros virtuais são realizados pela plataforma da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa de forma síncrona e disponibilizados no canal do NUTEDES no YouTube. NUTEDES UFC. Siga-nos nas redes sociais: Instagram, @NUTEDES, UFC, Facebook, @nutedes.ufc. Acesse a web rádio do NUTEDES, disponível pelo site nutedes.ufc.br. Então, bom dia a todos. Meu nome é Milena Holanda, eu sou médica mastologista e ginecologista da Maternidade Escola, e hoje eu vou estar conversando com vocês a respeito da atualização no rastreio do câncer de mama. Eu trabalho no serviço de mastologia da MEAC, tá? E por que falar sobre câncer de mama e no seu rastreio? Primeiro, porque o câncer de mama é o tipo de câncer mais comum no mundo, e no Brasil não seria diferente, tá? Ele só perde para os cânceres de pele, não melanoma, tá? Então, é o segundo tipo de câncer mais comum no país. E há uma estimativa que entre 2023 a 2025, hajam 74 mil casos diagnosticados de câncer por ano, tá? Para nossa felicidade, esse tipo de câncer é um dos que mais houve avanços na questão do seu tratamento. Então, se houver um diagnóstico em estágio inicial, a gente tem grandes chances de sucesso, tá? 1 em cada 3 casos, se for diagnosticado em estágio inicial, ele tem câncer de sucesso, de cura. Mas, para ver esse diagnóstico em estágio inicial, é necessário haver uma detecção precoce. Essa detecção precoce pode ocorrer de duas maneiras. Nasquelas pacientes em que tem sinais e sintomas suspeitos, a gente precisa diagnosticar precocemente, tá? E para aquelas pacientes assintomáticas, é necessário haver o rastreamento, tá? Isso tudo, essas duas vertentes, têm o objetivo de reduzir a mortalidade e a morbidade do câncer de mama. Vamos falar um pouquinho agora sobre o diagnóstico precoce, tá? Por que falar do diagnóstico precoce? E o que é o diagnóstico precoce? É a abordagem de pessoas com sinais ou sintomas iniciais da doença. Para isso, é necessário aqui a questão do aperfeiçoamento, tá? Da educação dos profissionais de saúde. Eles devem estar atentos a esses sinais, certo? E vamos falar um pouquinho a respeito deles, né? Quais são? Eu selecionei alguns aqui principais, que eu considerei como principais, certo? O primeiro é qualquer nódulo mamário em mulheres acima de 50 anos. Vocês têm que entender que não é normal o surgimento de novos nódulos a partir dessa faixa etária, tá? Então, qualquer nódulo novo em mulheres com mais de 50 anos, eles devem ser investigados. Segundo, nódulo mamário em mulheres com mais de 30 anos, mas que persistem por mais de um ciclo menstrual. A gente tem que observar o seguinte aspecto. A mama, ela faz parte do sistema reprodutor feminino, tá? Então, do mesmo jeito que o útero se prepara todos os meses para uma futura gestação, as mamas se preparam todos os meses para uma futura amamentação. É normal, nesse período pré-menstrual, as mamas estarem sensíveis, doloridas e cheias de cistos, que as pacientes vão notar como nódulos, tá? Passa o período da menstruação, há uma melhora dessa sintomatologia e os cistos podem desaparecer. Mas,
Se aparece, passa o período menstrual e o nódulo permanece, provavelmente não se trata de um cisto. Pode ser um nódulo verdadeiro e ele deve ser investigado. Nódulo mamário de consistência endurecida e fixo ou que vem aumentando de tamanho em mulheres adultas de qualquer idade, tá? Os nódulos de características suspeitas, eles são mais firmes, eles são mais duros, eles são fixos. E câncer cresce, e cresce rápido. Então, independente da idade, qualquer nódulo com essas características, eles devem ser avaliados. Descarga papilar sanguinolenta unilateral. Outro aspecto importante que a gente precisa falar, tá? As mamas são glândulas mamárias modificadas, são glândulas modificadas, tá? Então, elas têm uma secreção, elas produzem uma secreção. Na época do período de gravidez e lactação, vai ser o leite, mas fora desse período pode haver uma secreção, tá? Essa descarga só vai ser importante para você se ela ocorrer de maneira espontânea. Espontânea daquela forma que a paciente dormiu, acordou com a camisola suja, tirou o sutiã e o sutiã saiu sujo. Não é aquela secreção que sai mediante a expressão, tá? E isso a gente vai falar um pouquinho mais à frente quando for conversar sobre o exame físico. Lesão eczematosa de pele que não responde a tratamentos tópicos, principalmente em região de areola e mamilo, tá? Qualquer lesão pruriginosa, descamativa, em que se já houve o tratamento adequado, como eczema, e não houve melhora, deve ser investigado, porque existe uma determinada patologia, né, chamada doença de Paget, que pode se confundir com essa lesão, tá? Homens com mais de 50 anos com tumoração palpável unilateral. A gente precisa lembrar que o câncer de mama, apesar de raro, ele pode acontecer em homens, tá? Existe uma incidência de cerca de 100 casos de câncer de mama em mulheres para um caso de câncer de mama em homens. Os homens, por não terem uma mama, né, desenvolvida, uma mama de menor tamanho, geralmente é muito fácil essa identificação. É facilmente palpável, é facilmente visível mesmo. Mas, apesar disso, infelizmente, o câncer de mama, quando acomete homens, a gente observa que eles são diagnosticados em fase mais tardia, exatamente por haver um preconceito, uma demora na procura por esse atendimento, tá? Então, cabe a nós, como profissionais de saúde, se houver uma queixa do paciente, isso deve ser levado em consideração, isso deve ser investigado. Presença de linfadenopatia axilar, linfonodos, né, acometidos. O câncer de mama, ele é eminentemente de disseminação linfática. Então, o primeiro local onde vai haver metástase, né, desse câncer, depois do acometimento na mama, vai ser em região axilar. Então, deve-se observar. Existem situações em que se não se palpa a nodulação na mama, mas já se observa linfonodo comprometido. Então, precisa, mesmo sendo uma linfadenopatia axilar palpável, sem mama, né, sem nenhuma lesão na mama identificável, isso necessita continuar sendo realizado a investigação. Aumento progressivo do tamanho da mama, com presença de sinais de edema, como pele em casca de laranja, né, em aspecto de casca de laranja, com sinais de calor, rubor, eritema, sinais inflamatórios. Isso é facilmente confundido com mastite, tá? Mas a gente precisa lembrar que existe o câncer de mama de caráter inflamatório, né? De aspecto inflamatório, que ele é muito confundido com mastite. Então, se chega uma paciente com uma mama com essas características, a princípio, lógico, a gente vai pensar numa mastite. É feito o tratamento para mastite, mas se não há melhora, não há resolução, deve-se continuar investigando, porque talvez não se trate de mastite, tá? Se trate de um câncer de mama de caráter inflamatório. E retração da pele da mama, tá? Então, alguns nódulos da mama, eles não vão apresentar na forma de abaulamento, mas sim de retrações. Eles podem puxar a pele, né? E essa modificação na característica da pele deve ser levada em conta. Mudança no formato do mamilo,
tá? Então, se a paciente chegou com a queixa que tinha um mamilo evertido e agora o mamilo está plano ou o mamilo inverteu, isso é um sinal de alerta para a gente também e deve ser levado em conta na investigação do rastreio do câncer de mama, tá? Bom, continuando, para a gente identificar, além da queixa da paciente, da gente levar em consideração essa queixa da paciente, a gente precisa também saber identificar. E a identificação, ela vai ser feita através do exame físico, tá? O exame físico da mama, ele é dividido em 3 etapas. Ele é rápido de se fazer, ele não necessita de grandes tecnologias. Eu digo que a tecnologia maior é você, é sua mão, tá? E seu olho. Então, a gente começa com a inspeção estática, que a gente vai pormenorizar mais à frente, a inspeção dinâmica e, por último, a palpação. Como é que é feita, tá? Essa inspeção estática. Você deve posicionar a paciente ou sentada ou em pé à sua frente, sem a presença de roupa, de sutiã, tá? Ela tem que estar com o tórax, com as mamas desnudas, completamente desnudas na sua frente. De preferência sem colares, tá? Nada também no pescoço que possa dificultar essa avaliação. E você vai observar a simetria, se essas mamas elas estão simétricas ou não, se há alguma retração, se há algum abalamento, se há alguma mudança na cor da pele, né? Aquelas lesões que eu falei com relação a calor, rubor, eritema, se tem aquela pele edemaciada em casca de laranja. E depois você vai passar para a inspeção estática. A inspeção estática, ela tem o princípio de você fazer a movimentação da musculatura dos peitorais, do peitoral maior e do peitoral menor. Por quê? Porque quando você movimenta essa musculatura, as retrações ou os abalamentos, eles podem se acentuar e ficar mais fácil essa visualização. Então, a gente pede para a paciente levantar os braços, como na figura agora, tá? Outra forma também de fazer é pedir para a paciente colocar os braços na região da cintura e colocar o tórax para frente, o peito para frente, e ela pode ainda, nessa mesma posição, movimentar os braços para frente e para trás, tá? Então, aqui a gente terminou a inspeção dinâmica. E vamos partir agora para a palpação, certo? Na palpação, você vai pedir para essa paciente deitar. E deitada, você vai pedir para ela colocar os braços atrás da cabeça. Por quê? Quando a paciente coloca os braços atrás da cabeça, a mama vai se espalhar sobre o tórax e vai ficar mais fácil a sua palpação. Essa palpação pode ser feita de várias maneiras, tá? Ela pode ser bimanual, somente com uma mão, com a ponta dos dedos, ela pode ser em movimentos circulares. Você avalia com a melhor maneira. O que é importante? O importante é que você palpe todos os quadrantes da mama, tá? Inclusive região retroareolar. Qual o sentido desse exame, dessa palpação? Qualquer sentido. Você pode fazer como uma figura agora aqui na nossa frente, né? Em sentido horário, você pode fazer em sentido anti-horário, radial, tá? O importante é que você palpe todos os quadrantes da mama. E também a região retroareolar. Então, eu costumo dizer que todo profissional de saúde, ele deve ter uma sequência de exame físico. E sempre seguir essa sequência, tá? Faça a inspeção estática, faça a inspeção dinâmica e faça a sua palpação, seja bimanual, seja com uma mão só, e em qual sentido for que você faça, sentido horário, sentido anti-horário, radial, no tanto que você esteja palpando todos os quadrantes da mão, tá? Vocês observaram que eu falei aqui sobre o exame físico, mas eu não falei sobre descarga, né, de expressão. Isso é uma coisa bem importante que eu aqui de relatar para vocês, que lembra que eu conversei no começo, né, da nossa aula, dizendo que um sinal importante é a descarga papilar sanguinolenta, mas ela tem que ser espontânea? Então você só deve fazer a expressão do mamilo, tá?
se isso é uma queixa da paciente. Para quê? Para você detectar se há mesmo. Qual é a característica dessa descarga? Se é uni, se é multiductal, qual o tipo de secreção que está saindo, se realmente é sanguinolenta, se é tipo água de rocha, tá? Mas se não é uma queixa da paciente, você faz o exame físico e no final você realiza a expressão, só vai servir para uma coisa, causar angústia para a paciente. Né? Não tem necessidade de você estar solicitando exames para investigar essa saída de secreção, porque ela não é patológica, tá? Então, se você fizer essa expressão e sair secreção, isso não é um sinal patológico, tá? Então, por isso, eu não vejo necessidade, eu não indico a realização da expressão se não houver uma queixa inicial da paciente quanto a isso. Como descrever, tá, essas lesões? A gente divide a mama de duas maneiras. Você pode dividir como um relógio, tá? E tomando como referência a questão do mamilo, né? Então, 12 horas a parte superior, 6 horas a parte inferior, 3 horas e 9 horas, tá? Então, você pode descrever, foi uma detectada, notei um nódulo às 12 horas da mama esquerda, móvel, medindo 3 centímetros. Detectei um nódulo às 6 horas na mama direita, fixo, endurecido, medindo 1 centímetro. E por aí vai. Outra maneira também seria você dividir a mama em quadrantes, tá? Em 4 quadrantes. Então, a gente tem os quadrantes superiores e os quadrantes inferiores. E eles são divididos entre si em interno ou externo, tá? Tomando como referência o músculo, o externo, o osso externo e a linha axilar lateral, ok? Agora vamos falar sobre rastreamento do câncer de mama. O que é rastreamento em si? Rastreamento é a aplicação de um teste ou um exame numa população sem sinais ou sintomas sugestivos de câncer de mama, que tem o objetivo de você identificar essas alterações, tá? E encaminhar essas pacientes, né, com resultados anormais para continuar a investigação, para confirmar se ela tem um câncer ou não. E qual é a recomendação que nós seguimos, tá? A gente segue a recomendação do Ministério da Saúde, em parceria com o INCA, desde 2015, que são as diretrizes para a detecção precoce do câncer de mama no Brasil. E essas diretrizes informam que o exame de rastreamento para câncer de mama é mamografia. Somente mamografia, tá? A gente está falando nesse momento de rastreamento, ok? Então, eu estou falando de uma paciente assintomática que chega na unidade de saúde para fazer o rastreio e você vai solicitar, depois do exame físico, a mamografia. Somente mamografia, tá? Esse rastreamento, ele pode acontecer de algumas maneiras. Ele pode acontecer de forma oportunística, que é isso. A paciente compareceu na unidade de saúde, às vezes por outro motivo, para realizar a coleta do Papa Nicolau, e se aproveita, né, digamos assim, de uma maneira leiga falando, se aproveita para avaliar se a paciente também já tem indicação de realizar um rastreamento para câncer de mama, se ela estiver dentro da faixa etária, né, ou no período correto de realizar. Pode ser também acontecer de maneira organizada. Organizada é mediante a realização de campanhas. Mais conhecido por todos nós é no mês de outubro, o Outubro Rosa, que é um mês dedicado, né, a se falar sobre o rastreio e o tratamento do câncer de mama em si, né, em que são fomentadas algumas campanhas, né, de incentivo à realização de mamografia. E qual a faixa etária recomendada? A gente recomenda uma faixa etária entre 50 a 69 anos, de 50 a 69 anos, tá? E esse rastreamento deve acontecer de maneira bianual, a cada 2 anos, tá? Então, eu citei aqui a faixa etária de 50 a 69 anos, a cada 2 anos, segundo as diretrizes de detecção do câncer de mama no Brasil pelo Ministério da Saúde e pelo INCA, tá?
Vamos seguir aqui um pouquinho mais à frente. A paciente vai, então, realizar essa mamografia e essa mamografia vai ser laudada e no laudo vai haver uma classificação de Bihardis, tá? É importante falar sobre a classificação de Bihardis porque ele vai lhe auxiliar essa classificação, como é que você vai se conduzir como profissional de saúde daqui em diante, né? Mediante essa classificação. O Bihardis é uma classificação que vai dar para você o norte dos achados e do que esses achados têm de suspeição para câncer de mama, certo? Então, em algumas situações não vai ter suspeição nenhuma, vai seguir com rastreamento, ou em outros achados você vai ter uma alta suspeição e você vai ter que prosseguir com essa investigação. Então, vamos esmiuçar mais um pouquinho aqui, tá? O Bihardis pode ser classificado como Bihardis 0, tá? O Bihardis 0 é um achado inconclusivo, tá? O exame ele não consegue concluir, dar uma solução final, né? Ele precisa de exames adicionais. Um adendo que eu quero deixar aqui é que esses exames adicionais nem sempre querem dizer ultrassonografia, tá? Algumas vezes o exame adicional pode ser, por exemplo, uma complementação da mamografia através de incidências complementares, como uma magnificação, uma compressão seletiva, ok? Então, a gente precisa estar atento a essa observação, tá? O que eu quero dizer com isso? A gente precisa entender que por que a mamografia ela é reconhecida como exame de rastreamento para o câncer de mama? Porque a mamografia é o único exame que consegue detectar microcalcificações. Microcalcificações são a principal forma de apresentação do câncer de mama em estágio inicial, que é o carcinoma ductal in situ. Então, se você tiver uma mamografia Bihard 0 por uma microcalcificação em que ele necessita de uma complementação, essa complementação vai ser, por exemplo, com uma magnificação, em que você vai ver essas microcalcificações de maneira mais pormenorizada, você vai avaliar melhor, né, a morfologia dessas microcalcificações, a distribuição dessas microcalcificações. E se você solicitar um ultrassom, você não vai conseguir essa complementação, porque o ultrassom não consegue nem mesmo identificar as microcalcificações, tá? Então, o que eu quero deixar aqui de mensagem com relação ao Bihard 0 é que Bihard 0 é um exame inconclusivo e que precisa de um exame adicional, mas que nem sempre esse exame adicional vai ser ultrassonografia. Bihard 1 é um achado normal, tá? É uma mamografia que foi normal. E se a mamografia foi normal, a paciente só deve continuar a realizar o rastreamento, tá? Então, você vai orientar que daqui a 2 anos ela vai repetir esse rastreamento. Bihard 2 é um achado benigno, tá? Houve achados nessa mamografia, mas são achados benignos. Um linfonodo de aspecto normal, uma calcificação de aspecto normal, tá? E não é necessário nenhum exame adicional, nem encaminhar a paciente, porque, como é benigno, é só manter o rastreamento, tá? A gente vai ter também, seguindo, o Bihard 3, tá? No Bihard 3, eu vou ter um achado já, mas ele é provavelmente benigno, tá? Então, você provavelmente vai encontrar um nódulo ou algumas microcalcificações também, mas também de aspecto benigno, e que se recomenda a questão do segmento um pouco mais pormenorizado. Então, em vez da paciente repetir o exame somente a cada 2 anos, ela vai ter que fazer esse exame um pouquinho mais cedo, tá? É um controle que a gente chama de controle semestral, um controle radiológico semestral. Então, se você tem uma mamografia que deu Bihard 3, a paciente deve repetir essa mamografia com 6 meses. Já o Bihard 4, a partir do Bihard 4, a gente já tem um grau de suspeição maior para câncer, tá? E aí é necessário a investigação. Por quê? Porque você só pode dar diagnóstico
e iniciar um tratamento para um câncer a partir da confirmação. E essa confirmação só pode ser realizada através de um exame anatomopatológico, de uma biópsia, tá? Então, no BIHARTS-4, se uma paciente volta para você com uma mamografia BIHARTS-4, significa que você tem que continuar realizando a investigação. Provavelmente, se você estiver numa unidade básica de saúde, você deve encaminhar essa paciente para uma unidade especializada, para um serviço especializado em mastologia, para ela dar sequência a essa investigação, para ela realizar a biópsia, tá? Uma informação aqui é que, às vezes, você pode encontrar esse BIHARTS-4 categorizado também em BIHARTS-4A, 4B e 4C, tá? É lógico, um BIHARTS-4C, ele tem um grau de suspeição maior que um BIHARTS-4A, mas, independente se é 4A, 4B ou 4C, ele continua necessitando da realização de biópsia, tá? Então, BIHARTS-4, independente se é 4A, 4B ou 4C, biópsia, tá? BIHARTS-5, já temos um achado altamente sugestivo de malignidade. Então, também, da mesma maneira, biópsia. Só que a possibilidade, a probabilidade de ser positiva essa biópsia para câncer, ela é muito maior. E, por último, o BIHARTS-6, tá? No BIHARTS-6, a gente vai ter já uma paciente que ela já tem uma comprovação de câncer. Ela já realizou uma biópsia, essa biópsia deu câncer, tá? Ela provavelmente está em tratamento. Muitas vezes esse tratamento ele pode começar com uma quimioterapia, por exemplo, uma quimioterapia neoadjuvante, e a paciente, depois do término da quimioterapia, ela realiza uma nova mamografia para avaliar se houve uma efetividade desse tratamento, para definição de qual tipo de cirurgia ela vai ser realizada, né? Se uma mastectomia, se um quadrante, tá? Como eu falei para vocês, o câncer de mama, ele teve uma evolução muito grande no seu tratamento, tá? Então, não é raro, muitas vezes, você encontrar uma paciente que tem um diagnóstico de câncer de mama, um nódulo, muitas vezes palpável, 10 centímetros, por exemplo, a gente encaminhar ela para quimioterapia antes da cirurgia, a quimioterapia que a gente chama de neoadjuvante. Ela termina a quimioterapia, quando ela volta, a gente observa que há uma redução desse câncer. Então, se era um câncer, às vezes, de 10 centímetros, agora você pode encontrar um nódulo de 5 centímetros, 4 centímetros, e às vezes você pode até mesmo nem palpar mais a lesão. É o que a gente chama de resposta, tá? Resposta clínica, foi no exame, né? Então, essa resposta clínica pode ser parcial, quando há uma redução do tamanho da lesão, ou pode ser uma resposta clínica, às vezes, completa, quando você não palpa mais. E também, através da mamografia, você pode diagnosticar que, além de uma resposta clínica, a paciente também pode estar tendo uma resposta radiológica, né? A mamografia antes detectava lesão e agora a mamografia pode detectar uma lesão menor ou não detectar a lesão. Mas mesmo não detectando mais a lesão, só o fato da paciente já ter tido uma biópsia anterior, confirmando o câncer, ela continua sendo BIHARTS-6, tá? Ela não foi operada ainda, né? É o término do tratamento da quimioterapia. Então, mesmo não evidenciando mais o câncer, tá? Nesse caso, após uma quimioterapia neoadjuvante, a gente tem uma resposta radiológica provavelmente completa, mas continua sendo um BIHARTS-6, certo? E eu quero chamar a atenção de vocês de um aspecto, tá? Quando uma paciente realiza uma biópsia e essa biópsia é positiva para câncer, para um câncer de mama, existe uma lei em que essa paciente deve receber o primeiro tratamento, seja qual for, seja cirurgia, seja quimioterapia, tá? Em até 60 dias após o diagnóstico, após o recebimento desse laudo patológico. Então, assim que a paciente tem esse resultado, deve-se dar prosseguimento imediato, tá? Da urgência nessa continuação desse tratamento. Bom, como eu falei aqui para vocês, tudo que
que a gente conversou até o presente momento fazem parte das diretrizes para a detecção precoce do câncer de mama no Brasil, tá? Essa diretriz, ela foi formulada pelo Ministério da Saúde em conjunto com o INCA, tá? Em 2015. Mas bom tempo se passou até lá, até aqui, né? Então, a gente está falando de praticamente 9 anos, né, de diferença. Em 9 anos, a gente deve imaginar que a população brasileira mudou. A população mundial mudou e a população brasileira também mudou. E, lógico, a gente sempre se pergunta, e será que essas diretrizes, elas continuam atuais? Bom, o que aconteceu? Ano passado, em 2023, tá? A Sociedade Brasileira de Mastologia, o Colégio Brasileiro de Radiologia e a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia do Brasil, a FEBRASGO, se reuniram e emitiram uma nova diretriz, novas recomendações para o rastreamento do câncer de mama no Brasil. E é minha função apresentar aqui para vocês algumas coisas. Vão diferir, outras coisas vão, outros itens eles vão se assemelhar, mas eu acho que é importante com relação à questão de atualização, tá? Estarmos cientes como profissionais de saúde. Bom, essa diretriz de 2023, ela recomenda que o exame de rastreamento continua sendo a mamografia, tá? Somente mamografia para rastreamento, mas a periodicidade muda. Ele não indica uma periodicidade bianual, ele indica uma periodicidade anual. Ele amplia a faixa etária começa de 40 anos de idade, não de 50, e ela se estende até 74 anos e não 69, tá? Além disso, fala que pacientes acima de 74 anos deve se individualizar a necessidade ou não de permanecer sendo rastreado. Isso avaliando a questão das comorbidades, das expectativas de vida da paciente, tá? Lembrando que essas recomendações agora são bem recentes, tá? Elas são de 2023. E aí, no mesmo período, tá? No final do ano de 2023, após essa recomendação da Sociedade Brasileira, da FEBRASGO e do Colégio Brasileiro de Radiologia, o INCA, ele se manifestou, né? Ele emitiu uma nota técnica a respeito dessa recomendação. Só que o INCA, ele mantém a mesma recomendação que foi dada em 2015, tá? O Ministério da Saúde e o INCA entendem que o rastreamento mamográfico ele deve continuar em mulheres de 50 a 69 anos e a cada 2 anos, tá? Os dois documentos, tanto a recomendação da FEBRASGO, junto com a SBM e o Colégio Brasileiro de Radiologia, é um documento bem extenso. Essa nota técnica também aqui ela bem detalhada, cada um expõe, né, as suas justificativas para por que cada um está indicando de uma maneira diferente, mas não cabe aqui agora a gente estar discutindo isso. Mas eu acho extremamente válido para nós, como profissionais de saúde, estarmos atentos a essas novas tendências que vêm surgindo, tá? E para complementar essa atualização, nesse ano agora, em 2024, agora em abril de 2024, então é uma notícia bem recente, certo? Houve uma nova emissão pelos Estados Unidos, da US Preventive Service Task Force, sobre o rastreamento de câncer de mama nos Estados Unidos, né? E aí, o que eles indicam? Eles indicam também que o rastreamento deve ser feito apenas com a mamografia, bianual, mas eles concordam, tá, com essa nova recomendação que foi dada de 2023 da SBM, da Sociedade Brasileira de Mastologia, em ampliar a faixa etária de pacientes. Eles também recomendam iniciar dos 40 aos 74 anos, né? A gente sabe que, com relação à questão dos Estados Unidos, né, da saúde dos Estados Unidos, isso vem com uma força muito grande, tá? E aí, lógico, isso está sendo em discussão, né? Foi amplamente divulgado e está sendo discutido, não está sendo diferente, tá?
que houve essa redução de indicação de início da idade da realização da mamografia, mas, como eu lhe disse, até o presente momento, a última nota técnica que nós tivemos a respeito desse assunto foi essa de dezembro de 2023, do INCA, que ele mantém as mesmas recomendações que nós conversamos até agora, tá? Mas a gente precisa estar atento, porque a todo momento, eu acredito que isso pode haver uma mudança nessa indicação de rastreamento de idade, né? Bom, quais são as minhas considerações finais, tá? Nós, como profissionais de saúde, nós precisamos estar atentos aos sinais e sintomas do câncer de mama, certo? Então, procurem conhecer, procurem identificar e procurem valorizar esses sinais e sintomas. Então, valorizem a anamnese, valorizem seu exame físico, tá? Examinem as pacientes, não tenham pudor, é necessário, né? Muitas vezes, só com o exame físico, a gente já consegue fazer a detecção de lesões de mama pequenas, a partir de 2 centímetros, né? Que é ainda uma lesão pequena, um diagnóstico inicial, ou seja, você dá ainda para essa paciente muitas chances, né, de tratamento e de cura, tá? Solicitem a mamografia, falem sobre a mamografia, incentivem suas pacientes a realizarem mamografia, tá? Então, como eu disse, muitas vezes a realização desse rastreamento pode acontecer de maneira oportuna. A paciente procurou a unidade de saúde por outro motivo e você, como profissional de saúde, pode aproveitar esse momento para indicar a realização de mamografia. A nossa cobertura de mamografia, infelizmente, ainda é muito baixa, tá? Estejam atentos, então, a essa questão da faixa etária, da periodicidade de realização de mamografia. Não esqueçam do resultado da mamografia, da classificação de BIRADS. A classificação de BIRADS, ela vai lhe ajudar muito, lhe orientar muito com relação a isso, tá? Mas se mesmo assim houver alguma dúvida, alguma necessidade de maior investigação, não esqueçam que existem vários serviços especializados e nós estamos de portas aqui sempre para atendê-los, tá bom? A minha mensagem final é agradecer e apresentar um pouco do nosso serviço, né, do ambulatório de mastologia aqui da Maternidade Escola Assis Chateaubriand. A gente costuma dizer que é um serviço feito por mulheres e que cuida de mulheres, tá ok? E agradeço a todos pela oportunidade de estar aqui, de falar um pouquinho sobre esse assunto que tanto nos aquece o coração, tá? E, mais uma vez, a gente fica aqui de portas abertas para qualquer dúvida. E, ao mesmo tempo, também, a gente agradece a oportunidade de falar sobre um assunto tão pertinente, tão importante quanto esse. Obrigada.